Facebook e Instagram não terão mais programa de checagem de fatos. E você vai ver também. Lula troca ministro da Comunicação e marqueteiro vai assumir o cargo. Chuva de granizo atinge São Paulo, causa prejuízos e deixa 150 mil imóveis sem luz. Donald Trump afirma que quer mudar o nome do Golfo do México para Golfo da América. E ainda, Palmeiras é o time que mais gastou dinheiro no mundo todo na atual janela de contratações. E tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18h36 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta terça-feira. E olha só, a Meta empresa que administra as redes sociais Facebook e Instagram anunciou que vai acabar com o sistema que apura as informações e a veracidade dos conteúdos postados nessas redes, que hoje em dia é realizado por terceiros. A decisão inicialmente vale para os Estados Unidos e é considerado um significativo retrocesso em suas políticas de moderação de conteúdo. O fundador e CEO da Meta, Mark Zuckerberg, escreveu nas redes sociais que vai eliminar os verificadores de conteúdo para substituí-los por notas da comunidade semelhantes às do X, antigo Twitter. Atualmente, a agência France Press trabalha com um programa de verificação de conteúdo do Facebook em 26 idiomas e a plataforma paga para usar as verificações de cerca de 80 organizações de todo o mundo em sua rede social. Zuckerberg sustentou na postagem que os verificadores de fatos têm sido muito tendenciosos politicamente e destruíram mais a confiança do que criaram, especialmente nos Estados Unidos. O anúncio da Meta repete muitas das reclamações de republicanos e do dono do X, Elon Musk, sobre programas de verificação de fatos que conservadores veem como censura. O magnata de 40 anos disse que as eleições recentes parecem um ponto de inflexão cultural para mais uma vez priorizar o discurso. A mudança ocorre no momento em que Zuckerberg se esforça para se reconciliar com o presidente eleito Donald Trump, incluindo a doação de $1 milhão para seu fundo de posse. Olha, em resposta à fala de Mark Zuckerberg, o secretário de Políticas Digitais do governo Lula criticou a medida da Meta e disse que as mudanças anunciadas abrem espaço para o ativismo da extrema-direita. O secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação do governo Lula, João Brandt, criticou duramente a fala do presidente da Meta, Mark Zuckerberg, ao anunciar a mudança nas redes sociais. O presidente da Meta afirmou ainda que países latino-americanos têm tribunais secretos que obrigam empresas a retirarem suas postagens e ficarem em silêncio. Segundo Brandt, essa foi uma indireta ao Supremo Tribunal Federal, que recentemente travou uma batalha judicial com o dono do X, Elon Musk. O secretário do governo afirmou que essa postura de Mark Zuckerberg demonstra um alinhamento da Meta com o governo de direita do Trump. Para Brandt, esse alinhamento terá como objetivo enfrentar a União Europeia, o Brasil e outros países que buscam proteger seus direitos no ambiente online. Olha, para falar mais sobre esse assunto que hoje afeta a vida de todo mundo, as redes sociais, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o professor Vladimir Feijó, ele que é especialista em política internacional. Boa noite, professor Feijó, seja muito bem-vindo, sempre um grande prazer recebê-lo em nosso jornal. Ei, Kleber, é uma satisfação grande, obrigado pelo espaço. E, professor, o que representa essa mudança nas redes sociais? Como eu disse, redes sociais que hoje afetam a vida de todo mundo. Então, o que vai representar tecnicamente para os usuários e também politicamente? Ideologicamente está aí bem demarcado uma diferença de visão de mundo, enquanto Zuckerberg está se alinhando à visão do Elon Musk, do Donald Trump e de outros políticos que acreditam que o liberalismo é aquele do século XVII, da liberdade individual e restrita e que as empresas não são pessoas e não podem ser responsabilizadas, e a visão majoritariamente vencedora depois da Segunda Guerra e que os países da América do Sul, da África, da Ásia e da Europa
tem por convicção de que os direitos são todos interconectados, não só as liberdades individuais, coletivas e também sociais. E, portanto, a dignidade humana não é só a dignidade física, tem a dignidade moral também. Por enquanto, essa decisão só vale nos Estados Unidos, mas como essa é uma empresa grande e que está pedindo o governo americano, que vai tomar posse no dia 20 de janeiro, para fazer pressão sobre outros países, pode ser que isso venha a ser estendido para o resto do mundo, se a soberania e as leis dos diferentes países que têm visão diferente for, de fato, quebrada por pressão dos Estados Unidos. Tecnicamente, o que muda, por enquanto, é dentro dos Estados Unidos. E, em vez da empresa Meta ter que pagar para terceiros fazerem a fiscalização das postagens, agora vai contar exclusivamente com os usuários, que poderão se inscrever para fazerem comentários em postagem de outras pessoas e, a partir daí, dizer que aquela informação é inverídica, incompleta, e por aí vai. Para quem acompanha o Twitter, já deve ter vivenciado isso aí, visto que em certas postagens acaba aparecendo comentário de outras pessoas como nota da comunidade. E o presidente da Meta, o Mark Zuckerberg, fez críticas diretas aos governos da América do Sul e também da Europa. O que a gente pode esperar dessa relação num futuro próximo? Ele não tem conhecimento ou ignora ou faz questão de violar a soberania dos diferentes países. No caso da Europa, 2 legislações entraram em vigor em 2022. A DMA, Lei de Mercados Digitais, que trabalha pela livre concorrência. A DSA, sobre Lei de Serviços Digitais, que impõe um filtro não só para postagens nocivas como discriminação, mas também que combate no marketplace que a Meta tem produtos ilegais, piratarias, as leis europeias sobre a livre concorrência. No caso do Brasil, a gente tem o Marco Civil da Internet, uma lei de 2014, a Lei Geral de Proteção de Dados de 2018, a Lei Carolina Dickmann de 2012, o Marco Regulatório das Telecomunicações de 97, além do Código de Defesa do Consumidor, que impõe uma série de direitos do usuário e deveres das empresas. Portanto, o que a gente pode esperar é pressão para que a Europa, Brasil e outros países que tenham visões divergentes do Zuckerberg de mudar a sua legislação. É um claro perigo de ingerência à nossa soberania. Inclusive, né, professor, essa resposta pelo lado brasileiro foi imediata, né? O secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação do Governo, João Brandt, também se manifestou e criticou a decisão da Meta, a gente acabou de ver aí na reportagem. Qual você acha que deve ser a reação das autoridades brasileiras, tanto do governo quanto do próprio STF? Espero eu que sigam firmes, o Poder Judiciário sem fazer publicações sobre isso, seguir apenas aplicando a legislação brasileira, e o governo, seja em notas públicas e até notas diplomáticas, enfatizar que a dignidade brasileira enfatiza o direito de resposta, que garante o sigilo de processos judiciais quando violam ou quando o tema é a violação da dignidade da pessoa, e, portanto, isso não é justiça secreta, é apenas um direito fundamental aqui assegurado, e que, portanto, a empresa pode sim ser responsabilizada, em especial quando ela não cumpre com as suas obrigações e mais, quando ela usa dos algoritmos para esconder certas postagens e impulsionar outras postagens de alinhamento ideológico. E dentre outras coisas, o que o inquérito do que aconteceu em 8 de janeiro já identificou, que as empresas impulsionaram certos discursos críticos à legislação brasileira e às autoridades brasileiras e esconderam discursos de defesa desse valor, o que acabou gerando, né, uma impressão de muita crítica maior do que existe, e aí pessoas se sentiram empoderadas e fizeram aquela turba e aquela quebra-quebra toda. Portanto, o Brasil deve se manter firme, porque a nossa legislação foi criada com o objetivo e está coerente com toda a nossa lógica da Constituição e também as nossas obrigações de direitos humanos, que outros tantos, como eu chamei a atenção, países também seguem. Tá certo, então nós acabamos de conversar com o professor Vladimir Feijó, que é especialista em política internacional. Professor, muito obrigado pela sua participação. Eu tenho certeza que essa é só a primeira entrevista de vários capítulos que esse assunto ainda deve ter pela frente. Conte comigo, Kleber. Voltarei sempre que for possível. Abraço, bom trabalho. Grande abraço.
Olha só, o presidente Lula trocou hoje o ministro da Secretaria de Comunicação Social. O publicitário Sidônio Palmeira foi escolhido para substituir Paulo Pimenta, que ocupou o cargo nos últimos 2 anos. A SECOM, que é a Secretaria de Comunicação Social, é responsável por divulgar as ações e os programas do governo federal e também cuidar da publicidade e do relacionamento com a imprensa. Nesta terça-feira, o presidente Lula substituiu Paulo Pimenta, que ocupou o cargo nos últimos 2 anos, pelo publicitário Sidônio Palmeira. Sidônio assumiu o posto de marqueteiro de Lula na pré-campanha das eleições presidenciais em 2022. Após a posse do presidente, ele manteve o contato com o petista e era visto com frequência no Palácio do Planalto. Inclusive, dava opiniões sobre as ações do governo. Já o atual ministro da SECOM, Paulo Pimenta, tem um futuro incerto dentro do governo e a previsão é que ele deixe o cargo ainda nesta semana. Os 2 desafios imediatos de Sidônio Palmeira serão mostrar que o governo joga junto e aumentar a percepção positiva das ações do governo. Mais cedo, Sidônio e Pimenta se reuniram com Lula para tratar da transição no cargo da SECOM. Olha só essa história. Depois de 7 anos mantendo a esposa e os filhos em situação de cárcere privado, o empresário foi preso em Santana do Livramento, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. E dentro da casa da família, a polícia encontrou armas de fogo e munições. Veja agora na reportagem da Kátia Fantin. A Polícia Civil prendeu em flagrante um empresário de 47 anos por suspeita de manter a esposa e os 2 filhos em situação de cárcere privado por 7 anos em Santana do Livramento, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Dentro da casa da família, a polícia encontrou 8 armas de fogo de uso restrito, além de 500 munições. A Polícia Civil confirmou que o homem não permitia que a mulher saísse de casa sem autorização. Ele monitorava as ações dela com câmeras e vigiava as atividades do celular para evitar o contato com familiares. Os filhos do casal de 8 e 12 anos frequentavam a escola, mas não recebiam visitas ou participavam de atividades externas ao ambiente escolar, por ordem do pai. A vítima conseguiu pedir socorro baixando um aplicativo pouco conhecido de compartilhamento de vídeos curtos. O empresário foi encaminhado até o Presídio Estadual de Santana do Livramento. Ele deve ser indiciado por cárcere privado e posse de arma de uso restrito. Olha, na tarde desta terça-feira, a zona sul, leste e sudeste da capital paulista ficaram em estado de atenção por conta das fortes chuvas. Cerca de 650 mil casas chegaram a ficar sem luz e estabelecimentos foram destelhados. Na tarde dessa terça-feira, a cidade de São Paulo registrou uma forte chuva, com ventanias intensas e queda de granizos em alguns pontos. Durante cerca de 2 horas, as zonas sul, leste e sudoeste da capital ficaram em estado de atenção para alagamentos, decretado pelo Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura. Segundo a distribuidora Enel, 650 mil clientes chegaram a ficar sem luz. E por volta das 14 horas, a empresa disse que estabeleceu o serviço de cerca de 500 mil imóveis. Na zona leste de São Paulo, uma casa ficou destelhada no cruzamento da rua Barlavento com a Avenida do Oratório. Em São Caetano, a maquise de um supermercado caiu sobre os veículos do estacionamento, no bairro de Barcelona. A precipitação ocorreu devido ao calor e umidades vindas do litoral. De acordo com o CGE, as nuvens carregadas seguem em direção ao ABC Paulista. Na capital, o tempo deve permanecer instável com ocorrências de chuvas isoladas. E veja a seguir, Donald Trump quer mudar o nome do Golfo do México. E ainda, Palmeiras é o time que mais gastou dinheiro no mundo com contratações de jogadores. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 52 minutos pelo horário de Brasília.
Em coletiva de imprensa, Donald Trump afirmou que pretende mudar o nome do Golfo do México há 2 semanas de tomar posse da presidência. Vamos conferir. Durante uma coletiva de imprensa em Mar-a-Lago, na Flórida, Trump anunciou que gostaria de mudar o nome do Golfo do México para Golfo da América. Trump não deixou claro como esse processo pode ocorrer e se mudaria somente o nome ou até mesmo o controle da região. O Golfo do México é o maior do mundo e está rodeado pela América do Norte e América Central, uma região muito importante para a extração de petróleo. Trump reforçou a sua promessa de aplicar tarifas para o México e o Canadá para compensar o alto fluxo de drogas que entram nos Estados Unidos. Trump também falou do controle do Canal do Panamá, que já esteve sob a posse dos Estados Unidos em 1999. Ele disse que o canal foi construído para os militares estadunidenses e que não iria se comprometer com isso agora, mas não descartou que usaria o poder militar para tomar o controle do canal ou até mesmo da Groenlândia. Bom, agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Pedro Veraldi. Boa noite, Pedro, seja muito bem-vindo. Aliás, Pedro, hoje uma lenda mundial do esporte faz aniversário, né? Conta pra gente. Exatamente, Kleber. Uma boa noite para você, uma boa noite para todos que nos assistem. O inglês Lewis Hamilton completou 40 anos e com esse novo ciclo, o britânico pode ser o primeiro piloto a vencer uma corrida de Fórmula 1 nessa idade. Os 40 anos chegam com uma realização de um sonho de infância. Depois de 12 anos na Mercedes, Lewis Hamilton estreia nessa temporada pela Ferrari, a escuderia mais icônica do automobilismo. Hamilton não é o único quarentão do grid. O inglês vai acompanhar outra lenda da Fórmula 1, Fernando Alonso, que tem 43 anos e corre pela equipe da Aston Martin. Nunca na história um piloto dessa faixa etária venceu uma corrida. O mais próximo foi o próprio Alonso, que ficou 3 vezes em segundo lugar na temporada de 2023. Também é verdade que um piloto nunca chegou a essa idade com um carro tão competitivo quanto o Hamilton. A Ferrari ficou em segundo lugar nos campeonatos de construtores e venceu 5 corridas no ano passado. O heptacampeão mundial tem tudo para entrar mais uma vez na história da categoria e, quem sabe, até ser campeão mundial após os 40 anos. E Pedro, um site esportivo da Alemanha fez um ranking com os times que gastaram mais dinheiro nessa janela de transferência até agora. E para surpresa de muitos, o primeiro do ranking é um time brasileiro. Então, Pedro, conta pra gente quem é esse clube endinheirado, Pedro. Pois é, Kleber, parece que os valores não estão mais assustando a Leila Pereira. Isso porque o Palmeiras, que sempre foi muito cauteloso no mercado, lidera esse ranking com o maior gasto do mundo até aqui. Vamos ver. A janela de transferências de janeiro está movimentando muito dinheiro. Até o momento já foram gastos 250 milhões de dólares, que equivale a 1 bilhão e 600 milhões de reais. E o Palmeiras foi o time que mais gastou até o momento no mundo todo. Os dados foram levantados pelo Transfer Market, que é uma plataforma especializada no mercado da bola, e mostra que o atual tricampeão paulista já investiu mais de 20 milhões de dólares, equivalente a 186 milhões e 800 mil reais em 2025. Essa marca alcançada pelo Clube Alviverde é reflexo de um comportamento agressivo no mercado, que a gestão Leila Pereira resolveu adotar na virada de 2024 para 2025. O Verdão já anunciou 2 reforços para a nova temporada, os atacantes Paulinho e Facundo Torres, e os 2 jogadores estão no top 10 de contratações mais caras do mundo na atual janela. O clube paulista também tem aberto outras negociações consideradas bem ousadas, e caso se concretizem, também custarão muito dinheiro. É o caso dos meias Andréas Pereira, do Fulham, Matheus Pereira, do Cruzeiro, e Matias Villassante, do Grêmio. Diferente do Brasil, os europeus não costumam gastar nessa janela de janeiro e costumam investir mais no meio do ano. Vamos ver os 10 clubes que mais gastaram neste começo de ano. Em primeiro lugar está o Palmeiras, que gastou 29 milhões e 500 mil euros. Na sequência, o Tottenham, da Inglaterra, que investiu 20 milhões e 500 mil euros. Em terceiro está o Rennes. Os franceses gastaram 20 milhões de euros em reforços. Depois vem o Cincinnati, dos Estados Unidos, que gastaram mais de 17 milhões
milhões de euros. Na quinta posição, outro clube americano, o San Diego, que já gastou 13 milhões e 200 mil euros em reforços. O Brighton da Inglaterra aparece na sexta posição, com 13 milhões de euros investidos. Em sétimo, o Red Bull Bragantino, que já gastou 10 milhões e 200 mil euros. O Hoffenheim da Alemanha aparece em nono, e já gastaram 9 milhões de euros. O Fluminense investiu 7 milhões e 700 mil euros e aparece na nona posição. E fechando o ranking, o Peñarol do Uruguai, que gastou 7 milhões de euros em reforços. Bom, Kleber, por hoje é só. Uma boa noite para você, uma boa noite para todos que nos assistem. Até amanhã. Muito obrigado pelas informações, Pedro. Até amanhã. Bom, isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Ótima noite e até amanhã.